Paz e bem, amados irmãos e irmãs em Cristo. Estamos aqui para partilhar a palavra de Deus. Essa que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A palavra que vamos meditar hoje está no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 11. Eu me chamo Norma Quirino, sou serva do grupo de oração Maria Passa à Frente, da paróquia de Santa Terezinha. Para adentrarmos nesse clima, para compreendermos aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesse dia, vamos invocar o Espírito Santo dizendo: Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual fosse eterno e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho e ao Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Então, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, Paulo vai dizer: a uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores. E trazendo para nós essa realidade, nessa carta que São Paulo escreve aos Efésios, ele traz, na verdade, uma exortação. Especificamente, nesse versículo 11, nós vamos ver que aqui ele traz a realidade de 5 ministérios, né, que o Senhor deu, distribuiu, né, que são ministérios, dons ministeriais, dons de serviço. Esses dons, aqui também no capítulo 4, se nós formos contextualizar todo o capítulo, nós vamos compreender, né, que o próprio apóstolo vai trazer quem designou esses ministérios, para que eles existem, qual a função deles, para que eles servem, né? Então, dentro desse capítulo 4, o apóstolo, além da exortação, que ele vai exortar toda aquela comunidade de Efésio, a unidade, que embora tenham ministérios diferentes, ele exorta eles a agirem em união, em unidade, lembrando a esse povo, lembrando aquela comunidade, que embora hajam diversos ministérios, diversos dons, há um só Deus. É um único Deus que fez esses ministérios, né? Que deu no versículo 8b, ele vai dizer: cumulou de dons os homens. E quem cumulou de dons os homens? O Senhor. Foi o Senhor que cumulou de dons todos os homens. A todos os homens ele deu dons. Ele deu dom a você. Ele deu dom a mim. Todos nós recebemos presentes. Esses presentes dados gratuitamente do Senhor para cada um de nós. Então, quem designou foi o próprio Senhor. Ele designou, né? E para que eles existem, no versículo 12, ele vai dizer: para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Porque nós sabemos que a cabeça da igreja é o próprio Cristo. E os membros que constituem esse corpo são esses ministérios. Então somos nós que exercemos esses ministérios. São as pessoas que constituem a igreja. Então somos nós que exercemos cada um desses ministérios. E qual a função? No versículo 13 ele vai trazer para nós essa função: até que todos tenham chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo. Então,
esses ministérios eles servem para o nosso crescimento, para a edificação da igreja, mas também para o crescimento nosso. Porque a partir do momento que nós nos decidimos por servir ao Senhor, por servir a Cristo, a partir do momento que nós decidimos constituir esse corpo de Cristo, né, então, primeiramente quem ganha somos nós. Porque nós sabemos que nós somos filhos do Senhor, mas também a partir do momento em que nós somos humanos, herdeiros também do pecado de Adão e Eva, nós também somos frágeis, somos pecadores. Então, quem ganha primeiramente somos nós, porque a função é lapidar. A função desses ministérios, desses dons e serviços que o próprio Senhor nos deu, que Ele próprio distribuiu a cada um de nós, é nos moldar, é lapidar, né? É fazer com que nós possamos a cada dia nos assemelhar mais a Ele. Porque se eu faço parte, se eu sou membro do corpo de Cristo, eu preciso estar em unidade com Ele, eu preciso me assemelhar a Ele, né? Eu preciso a cada dia, né, estar mais unido a a cabeça de Cristo, que é a igreja, né, e aos demais membros, que são os demais ministérios. Então, trazendo uma analogia a esses diversos tipos de ministérios que aqui o apóstolo Paulo traz para nós, eu poderia aqui mencionar a construção de uma casa, né? Então, a gente vai entender que na construção de uma casa, há muitos serviços, né? Há muitas coisas a ser feitas, há muitos recursos que precisam ser utilizados para que uma casa seja construída. Da mesma forma, para a edificação, para que os membros funcionem bem, cada um também precisa executar a sua função. E nessa analogia da casa, eu poderia aqui dizer que o evangelista, ele é aquele que, se a gente vai construir uma casa, então o evangelista vai ser aquele que vai buscar a mão de obra, né? Aquele que vai procurar a mão de obra, a obra-prima, coletar a matéria-prima de construção para essa casa, né? E nessa coleta, ele que vai apresentar o Senhor a essas pessoas, né? Porque essa matéria-prima que constrói a casa, essa casa é feita de vidas. Então, essas vidas, que nessa analogia da casa são essas pedras, né, que o evangelista vai encontrar que muitas vezes estão mortas, o evangelista vai apresentar ao Senhor, vai dar-lhes vida, né, e vai trazer elas, né? Então, esse é o papel do evangelista, apresentar o Cristo. Em seguida, aí entra a função do mestre. Ele vai pegar essas pedras que o evangelista coletou, essa matéria-prima bruta, e ali ele vai lapidar, né? Através do conhecimento da palavra, através dos ensinamentos que a palavra do Senhor traz para nós. Então aí ele vai lapidá-las. Em seguida, nós sabemos que mesmo lapidar dessas pedras, que muitas vezes chegam deformes, elas sozinhas não constroem uma casa. Então ali entra o papel do pastor, né, que é aquele que vai alimentar. Nós sabemos, é aquele que vai pegar essas pedras, uni-las, colocá-las cada uma no seu lugar. Em seguida, nós temos a função do apóstolo, né, que é aquele que tem a planta da casa, dessa construção, é aquele que conhece o passo a passo, é aquele que tem uma visão ampla dessa construção, dessa obra, né? E ele vai ali, como ele tem essa visão ampla, ele vai colaborar, né, com os demais ministérios, com o evangelista, com o mestre. E por último, a missão do profeta, né, que é ter esse controle de qualidade, né? Aquele que tem o controle de qualidade, porque é aquele que, conhecendo o passo a passo também, ele vai, quando ele percebe que algo não está acontecendo como deveria, ele vai exortar, e ali ele vai indicar um novo caminho, né? Quando as coisas estão acontecendo da forma que devem acontecer, quando tudo está ocorrendo bem, ele vai animar, né?
vai elogiar. Então, esse é o papel do profeta. Então, trazendo essa analogia da casa, dentro desse contexto que Paulo traz para nós, nós podemos compreender que, como nessa construção da casa, precisa-se de muitos recursos, também na igreja, né? Também dentro dos ministérios, também no serviço do Senhor, precisa-se que haja essa unidade, né? Porque todos esses dons, eles se encontram em perfeita harmonia, né? Dentro da igreja, e eles se complementam mutuamente, né? No sustento e na edificação da igreja. Isso para dizer para nós que nenhum desses ministérios, embora cada um tenha funções distintas, nenhum é mais importante que o outro, né? Pelo contrário, eles se complementam, né? Eles juntos vão formar o corpo místico e perfeito de Cristo, cada um exercendo seu papel, sua função, né? E aqui eu queria lembrar que Cristo, ele foi aquele que exerceu em plenitude esses 5 ministérios, e que, embora possa ser que em um primeiro momento nós possamos ter todos eles, mas é muito provável que ao exercê-los a gente vai se identificando mais com uns, porque Deus, ao distribuir, ele é perfeito, e ao distribuir esses dons, ele nos deu dons específicos, né? Então, certamente, mesmo que alguns exerçam todos, mas haverá alguns em que nós vamos nos identificar mais. Aí eu quero te perguntar, para finalizar, né, qual que você se identifica mais, né? Qual tem sido a sua vocação, o seu chamado dentro da igreja, né? Você tem exercido com fidelidade esse chamado, esse dom que Deus te deu, né? Esse dom que Deus me deu, né? Você tem tido frutos, você tem visto frutos, ou você tem guardado esse dom, né? Então, é essa a pergunta que Deus traz para nós, né? E mesmo diante desses ministérios que Deus deu, você tem ajudado na colaboração, você tem agido de forma plural, né? Você tem colaborado mutuamente, você tem agido em cooperação, né? Ou muitas vezes você tem se isolado, se achado melhor, porque se assim for, essa não é a vontade de Deus para nós, né? Ele quer que nós exerçamos esse ministério, né? Com toda fidelidade, né? Com todo amor a esse Deus que distribui os dons, a esse Deus que nos ama, a esse Deus que nos quer agindo sempre junto a Ele, né? Agindo nesse corpo místico, fazendo o nosso papel, a nossa função. Deus, ele não precisa de mim e de você, né? Mas ele escolheu, né? Ele preferiu contar conosco, né? Contar comigo, contar com você, para a edificação da sua casa, para a edificação do reino de Deus, para que a palavra dele chegue a todos os lugares, aos 4 cantos desse mundo. Então, que nós possamos refletir nisso, a forma que nós temos agido, a forma que nós temos executado esse dom, esse ministério dentro da nossa igreja, dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, da nossa família. Que Deus abençoe, que essa palavra possa nos encorajar, né, a cada dia a fazer parte desse corpo místico de Cristo, que é a igreja, e a exercer com fidelidade o nosso ministério, o ministério que Deus te deu, que Deus me deu. Que assim seja. Amém.